Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Vamos pro vídeo. Gente, eu tava lendo um livro que se chama Quando as Coisas Saem Como Você Não Espera. E eu achei muito interessante esse livro porque é um livro de um homem coreano em que ele escreveu esse livro quando ele estava passando por algumas dificuldades na vida. Então é um livro de conforto emocional, né? Chamado Autoajuda ou literatura de cura, né, para algumas pessoas que sabem que a literatura de cura também que tá muito em alta, né? E aqui no canal eu busco trazer de tudo um pouco, né? Então eu decidi trazer também um pouco sobre esse livro. E é um livro que tem me feito refletir muito. E uma das coisas que ele falou nesse livro foi a respeito da gratidão, né? E a importância que tem a gratidão nas nossas vidas. Ele disse no livro para a gente listar por dia de 3 a 5 coisas que a gente é grato na nossa vida, né, no nosso dia a dia, para que a gente tenha mais satisfação na nossa vida. É lógico que a gente tem que buscar melhorar a nossa vida, entendeu? Correr atrás dos nossos sonhos e objetivos, mas nós temos que aprender a ser contentes por aquilo que nós temos enquanto nós trabalhamos para ter mais, né? Uma coisa que ele disse também é que enquanto você sempre ansiar por mais, mais, mais e mais, você nunca vai ser feliz. Porque felicidade é um jeito de viajar. Felicidade não é uma chegada, entendeu? Então não existe um patamar que você pensa assim, não, vou trabalhar, vou casar, vou ter filhos e quando eu tiver minha casa, meu carro, fizer várias viagens por ano, aí eu vou ser feliz. Não é uma receita de bolo, entendeu? Você bota farinha, ovos, açúcar, tal coisa, bate lá e faz um bolo. Não é assim, entendeu? A felicidade ela é algo muito relativo porque a felicidade depende do que você acha importante para sua vida, entendeu? Do que você acha que é relevante. Então, eu posso ser feliz na minha vida com algo bem mais simples e você talvez precise de muita coisa para ser feliz. Então, a felicidade é um estado de espírito, entendeu? E quem define a sua felicidade é você. Eu tava falando pro meu marido hoje pela manhã que algumas coisas são bem relativas. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de ler. E a minha dopamina vai lá em cima quando eu leio. Só que tem pessoas que acham que ler é chato, sabe? Que ler é sem graça e tudo mais. E não gera tanta dopamina no cérebro dessas pessoas. E aí eu tava falando com ele sobre isso, porque eu tava dizendo, eu acho engraçado, porque se uma pessoa tiver insônia, um psiquiatra pode dizer pra ela, leia antes de dormir, pra você pegar no sono, e pra algumas pessoas vai funcionar, por quê? Porque acha ler tedioso, ler chato. Já tem pessoas que, como eu, por exemplo, que gosto muito de ler, se o psiquiatra chegar pra mim e dizer assim, leia pra você conseguir dormir melhor, eu vou virar a madrugada lendo, e não vai funcionar pra mim, por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu fico agitada, eu fico empolgada, eu fico querendo sempre saber o próximo capítulo, então eu termino um capítulo já pensando no próximo, e se eu encerro um capítulo, e aquele capítulo fica ali entreaberto, eu já fico com ansiedade, querendo saber o que é que vai acontecer no próximo capítulo, e aí, basicamente, eu vou maratonar o livro, tá entendendo? Porque eu funciono assim, eu funciono de forma diferente. Então, a felicidade, né, e algumas dicas, alguns conselhos na vida vão servir para algumas pessoas e não vão servir para outras, entende? Então, eu achei muito interessante essa reflexão, porque realmente a gente precisa olhar para a nossa vida e ser grato pelo aquilo que nós possuímos. Tem uma outra coisa que ele falou que me tocou muito, que ele disse assim, as coisas que nós temos podem ser tiradas na nossa vida no piscar de olhos. Então, que a gente aprenda a valorizar aquilo que a gente tem. Eu vou dar um exemplo. Talvez você tenha uma família, né? E você não valoriza a família que você tem. E aí, por algum motivo, você pode perder a família que você tem. E aí, quando você perder a família que você tem, aí talvez você reconheça o valor que tem uma família, né? É o caso de um homem, por exemplo, que abandona a esposa e os filhos para viver uma ilusão, entendeu? Viver a juventude, ficando com várias mulheres, ir à festa, bebedeira com amigos. E aí depois, quando envelhece, olha para trás, né, e pensa assim, eu fiz a escolha errada, era para eu ter valorizado quem estava do meu lado. Ou quando passa por uma enfermidade, né, fica ali em cima de uma cama, cadê aqueles amigos de farra, cadê aqueles amigos de copo, sabe? Que chamava você para beber, que dizia para você deixar sua esposa sozinha em casa para você ir para um bar, entendeu? Quando seus filhos chamavam sua atenção, querendo brincar, querendo atenção, e você dizia que não tinha tempo. Por quê? Porque você preferia gastar o seu tempo fazendo suas coisas, entendeu? Sendo egoísta, sem dar atenção, sem dar amor para quem realmente se importa com você. E aí quando você tá prestes a perder, você meio que quer lutar, entendeu? Você meio que quer recuperar aquilo. E o ser humano, infelizmente, tem muito disso, né? O ser humano tem muito essa questão de só valorizar depois que perder, né? Então é por isso que as pessoas elas precisam parar para refletir sobre a sua vida e ver que a sua vida não tá essa desgraça toda que às vezes você pensa. Você olha para a sua vida e às vezes você não encontra contentamento. Você acha que tudo que acontece na sua vida não presta, não é bom.
Ah, que minha vida tá com tal problema e não sei o que, não sei o que. Sendo que se você olhar bem pra sua vida, você vai encontrar, sim, inúmeros motivos pra agradecer. Mas tudo na nossa vida, gente, depende da nossa visão, entendeu? Depende do nosso ponto de vista. A gente sempre vai ter a escolha do que olhar, entendeu? Por onde olhar. A gente sempre vai ter a escolha de olhar pelo lado positivo da nossa vida ou pelo lado negativo, entendeu? Então vai vencer na nossa vida aquilo que a gente alimenta mais, né? O que a Bíblia fala sobre o espírito e a carne. Se você alimentar mais o seu espírito, você vai estar mais contente, mais feliz, mais grata. Agora, se você só alimentar a carne, pode saciar o seu prazer, o seu desejo momentaneamente, mas a satisfação na sua vida não vai permanecer por muito tempo, entendeu? Porque as coisas da carne, elas são temporárias, mas as coisas do espírito são eternas, entendeu? A plena satisfação quando você valoriza algo valioso, um plano de Deus, por exemplo, a família, que eu dei o exemplo aqui, é um plano de Deus, entendeu? Deus deu a família para você ter uma base aqui nessa terra, entendeu? Para você ter um apoio, para você ter com quem contar nas dificuldades da vida, na jornada da vida, e você ter com quem compartilhar também os bons momentos, né, gente? Não é só os momentos difíceis que a gente também vive bons momentos. E a nossa vida faz mais sentido, né, quando a gente tem também com quem compartilhar os bons momentos. Então, assim, foi um livro que me fez refletir bastante sobre isso, entendeu? Sobre a jornada da vida. E também o que fazer com as dificuldades. Ele estava dizendo, ao invés da gente rejeitar alguns sentimentos desconfortáveis, buscando uma fuga, tipo assistir um programa de TV, fazer alguma outra coisa, a gente aceite alguns sentimentos, entendendo que alguns sentimentos que são desconfortáveis para nós têm algo a nos ensinar. E aí ele falou sobre maturidade emocional, crescimento espiritual, né? Que realmente a gente cresce mais espiritualmente e emocionalmente quando a gente aceita alguns fatos. Ele disse, não existe um fato bom e ruim, entendeu? Existe o que a gente interpreta daquele fato. Então, os nossos sofrimentos não é pelo que acontece, é como a gente interpreta o que acontece. E isso é verdade, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu geralmente troco a fralda do meu filho antes de dormir. E eu boto sempre um paninho na cama, para caso vaze xixi, cocô, vazar no paninho, isso é mais fácil lavar do que todo o forro da cama. Só que eu fui dormir uma noite com meu filho e eu esqueci de botar o paninho ali. E o que é que acontece? O xixi passou para o forro da cama. E eu fiquei estressadíssima, entendeu? Eu acordei de madrugada, meu filho todo cheio de xixi, porque eu esqueci, eu tava tão cansada que eu esqueci de trocar a fralda dele. Ele tava todo cheio de xixi, eu acordei de madrugada cansada, esqueci o paninho. E eu pensei, meu Deus, eu sempre coloco o paninho na cama. Todos os dias eu sempre coloco, eu sempre lembro de trocar a fralda. Aí no único dia que eu não troquei a fralda, que eu esqueci de botar o paninho na cama, ele fez xixi. Aí eu fiquei muito, muito estressada. Só que eu fiquei estressada assim, muito assim além do normal, por quê? Porque juntou, entendeu? Os estresses do dia a dia com isso. E aí, depois eu fui parando pra refletir, mas peraí, isso é um fato, entendeu? Aconteceu. Eu esqueci, tipo, eu não tenho culpa de ter acontecido, então, eu percebi os meus pensamentos na hora, sabe? Que eu fiquei meio que me criticando. Ah, que burrice, é porque você isso, aquilo. Eu comecei a ser muito crítica comigo mesmo. E aí eu aproveitei esse momento pra refletir na minha vida, entendeu? Foi um momento assim de autoconhecimento, de autodescoberta naquele momento. Eu sabia que eu era muito crítica comigo, mas não naquele nível. Mas eu prestei atenção aos meus pensamentos na hora e eu vi que eu estava sendo assim, crítica além da conta, entendeu? Eu nem imaginava que eu conseguia ser tão crítica assim comigo mesma. E aí eu parei pra refletir, não, mas peraí, isso podia ter acontecido a qualquer momento, eu não preciso ser tão crítica assim, e eu comecei a acalmar a minha criança interior. Porque eu percebi, por que eu era tão crítica? Por que eu estava tão insatisfeita com uma situação que poderia acontecer com qualquer uma, né? Era porque eu percebi que na minha base de criação eu fui criada com muita criticidade, entendeu? Eu quase não recebia validação, elogios, mas recebia muita crítica, muita rigidez, muita aquela coisa. E acabou que isso tornou em mim um crítico interno muito forte. Então, hoje em dia, eu tenho dificuldade de reconhecer minhas qualidades, de me validar pelas minhas conquistas. Então, eu sou o tipo de pessoa que tem uma conquista, em vez de eu ficar feliz e me validar pela conquista, eu sinto um alívio, entendeu? É como se um peso chegasse, saísse das minhas costas e dissesse, ufa, finalmente eu consegui. Ufa, que bom que eu consegui. Mas não é aquela alegria genuína de, uhul, eu consegui, que bom, graças a Deus, e agradecer a mim mesmo por ter continuado, e reconhecer o meu esforço. Não é bem isso. E aí, isso é preciso você ter muitas reflexões, autoconhecimento, ter esse momento de autodescoberta, né, para que você possa detectar isso. Porque se você não tiver autoconhecimento, você pode passar o resto da sua vida sendo uma pessoa muito autocrítica, né, muito assim, muito para baixo, com muita raiva, com muita coisa, e você não tem noção disso, né. E aí eu comecei a conversar com a minha criança interior nesse momento, eu comecei a dizer, olha, eu sei, eu entendo, você tá chateada, você tá com muita raiva, porque você cometeu um erro, mas erros acontecem, você esqueceu, não foi culpa sua, você não pediu pra esquecer, entendeu? Você não esqueceu de propósito pra causar esse fato. E foi um fato, aconteceu, entendeu? E
você ficar com raiva do que aconteceu não vai mudar o fato, entendeu? O fato aconteceu e você agora precisa fazer algo em relação ao que aconteceu, entendeu? Então você ter esse diálogo interno, você falar para você mesmo, explicar a você mesmo, entendeu? Como uma forma de autocompaixão é muito importante. E aí eu comecei a fazer esse exercício e eu fui percebendo que foi dando certo, né? A minha raiva, a minha criticidade foi diminuindo, fui começando a refletir e me perdoando mais por alguns erros cometidos. Então, gente, uma coisa que eu posso dizer para vocês é leiam esse livro. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque é um livro que nos faz refletir, né? No começo do livro, ele conta a história, né, de uma mulher que bateu na porta de um idoso, trazendo sucesso, amor e prosperidade, e a outra, fracassos, infortúnios e desamor. E aí ele disse, não, vou aceitar só o bom, não vou aceitar o ruim, né, que entra na minha vida, na minha casa. E aí ele dá um exemplo de deusa, né? E aí ele disse assim, se você aceita um, você tem que aceitar outra. Porque na vida não vai existir só coisas boas, vai existir coisas ruins. E ele diz, o estresse da nossa vida vem da não aceitação das coisas que acontecem, entendeu? Então a gente viveria menos estressado se a nossa mente não fosse tão resistente ao que acontece. Ele disse, o estresse vem na nossa vida porque a gente resiste muito ao que acontece, entendeu? Por exemplo, a gente tem uma expectativa que algo aconteça de determinada forma, aí não acontece. A gente se frustra, se decepciona e se estressa, entendeu? Por quê? Porque a gente não quer aceitar o fato. A gente não quer aceitar o que aconteceu, a gente quer mudar uma coisa que aconteceu. Só que tem coisas que não dá pra mudar, entendeu? Principalmente se já aconteceu, se já foi passado, você não tem como voltar no passado e mudar. E quando você cria resistência a aceitar o que passou, você vai ficar estressado. Porque sua mente vai ficar no looping, sempre virando para aquele fato que aconteceu, e você sempre vai ficar se perguntando por que isso aconteceu, por que isso aconteceu, e você não vai ter paz, entendeu? Então ele disse, a mente que está em paz é uma mente que tem aceitação, entendeu? E ele disse, a nossa mente, ela fica em paz não é quando a gente organiza a bagunça da vida, é quando a gente aprende a ficar feliz em meio à bagunça, entendeu? Quando a gente aprende a ter satisfação na nossa vida, enquanto a nossa vida está turbulenta. Então, assim, a minha vida está turbulenta em uma determinada área, mas peraí, eu ainda tenho outras áreas para explorar. Eu ainda tenho outras áreas para ser feliz. Então, se a minha vida tá uma bagunça, eu preciso aprender a dançar na chuva, né? Como o povo disse, se choveu, aprenda a dançar na chuva. Aprenda a fazer o que você pode, a tirar contentamento das situações difíceis, né? E você vê que a Bíblia fala isso quando ele diz assim, né? Aprendendo a estar contente em todo tempo, em meio às tribulações, aos sofrimentos. A Bíblia fala a respeito disso, não lembro bem o versículo ou o livro qual é, mas eu lembro que a Bíblia fala algo a respeito disso, e é verdade, entendeu? Se a gente não aprender a ter contentamento, felicidade, em meio aos sofrimentos, às dificuldades da vida, a gente nunca vai ter contentamento. Porque a vida, ela nunca vai ser uma coisa só. A vida nunca vai ser só desprazer e sofrimento, mas também nunca vai ser só alegria, felicidade e coisas boas, não. A vida sempre vai ter um pouquinho dos dois pra gente. Então, se a gente está passando por uma fase de descontentamento, é muito importante que a gente encontre situações na nossa vida que a gente possa agradecer. Então, eu gostei muito da dica dele, né, de ter um diário de gratidão. Eu sei que tem algumas pessoas que já praticam isso há muito tempo, essa questão de diário de gratidão. E eu já fiz isso, já teve manhãs que eu acordei e anotei algumas coisas. Eu anotei, no caso, 10 coisas, porque eu tinha um livro que falava sobre 10 coisas para você ser grato. Então, teve algumas manhãs que eu acordei, eu anotei 10 coisas para ser grata. E aí, depois de um tempo, eu parei. Né? Eu tive constância em alguns hábitos, mas outros não, né? E o hábito da escrita foi um dos hábitos que de vez em quando eu faço, de vez em quando não. Mas eu acho que eu vou começar a fazer mais vezes, né? Ter esse costume de realmente anotar coisas que eu sou grata na minha vida. Então, sempre que eu tiver com estresse lá em cima, não tiver aceitando bem uma situação, né? Eu vou buscar ser grata. Eu vou buscar olhar para a minha vida de outro ponto de vista. E realmente, gente, a gente precisa fazer isso, tá? Porque a nossa mente, ela já tem naturalmente uma inclinação para as coisas ruins, para as coisas que deram errado, para as coisas que a gente pode mudar. Até porque a nossa mente foi criada com um mecanismo de sobrevivência, entendeu? Então, antigamente, lá tantos mil anos atrás, a nossa mente, ela precisava focar no que era ruim para que a gente lembrasse e evitasse, porque isso podia colocar a nossa vida em risco. Só que hoje em dia, né, o ser humano, ele vive uma outra realidade, né? A gente não vive mais aquela realidade de antigamente, porém a nossa mente ainda está programada para uma forma de sobrevivência. Mesmo que a nossa realidade no dia a dia tenha mudado, a nossa mente ainda não mudou, né? Os mecanismos de defesa, a mente ainda trabalha de uma forma meio que primitiva, né? Não acompanhou a nossa evolução aí, né, tecnológica, a nossa evolução moderna do dia a dia.
Então é por isso que a gente sempre precisa estar lembrando disso. A gente sempre tem que estar lembrando de coisas boas, a gente sempre tem que estar pensando sobre isso, né, gente? Porque a nossa vida, como a Bíblia diz, né, é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, se todos os dias você agradecer, que nem ele falou ali no livro, ele botou uma parte que ele disse, eu agradeço pela xícara de café quentinha. E sim, eu já tive momentos que eu estava tomando uma xícara de café quentinha e estava bem frio e eu botei minhas mãos, estava bem geladas para aquecer ali na xícara de café. E naquele momento eu agradeci, entendeu? A Deus, eu agradeci pela situação. Que bom que eu tenho esse prazer, entendeu? De estar aqui num momento friozinho, minha mão gelada e eu poder me aquecer com uma xícara de café quentinha. Isso é, assim, gente, maravilhoso, né? Eu não tenho nem palavras para descrever realmente quão maravilhoso é isso. Então, leiam, simplesmente leiam esse livro. Eu acho que vai trazer alguns insights na vida de vocês, algumas reflexões. E é um livro, assim, que é muito interessante você ler, principalmente se você estiver passando por algum problema. Lógico que você pode ler independente de como sua vida esteja, mas se assim na sua vida você acredita que você está passando por algum problema, algum dilema, que talvez seja difícil para você, né? Uma situação difícil, alguma dor emocional, alguma coisa assim, esse livro vai lhe ajudar ainda mais, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, dessas reflexões, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que vocês não percam os próximos vídeos e um grande beijo.